Fala galera do canal Carro Usado, tá começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco do custo-benefício desse Sentra. Já que a gente falou da experiência negativa, agora a gente vai ter que dar uma moral para ele também, depois da vinheta. Então galera, afinal, o que é custo-benefício? Custo-benefício é a relação onde o benefício é maior do que o custo de comprar ou produzir. Quer um exemplo? Esse Sentra custa 30 mil, então se eu reunir todos os benefícios que ele tem em relação ao custo, ganha o benefício, ok? Querem uma prova? Pegue um carro na faixa de 30 mil e compare todos os benefícios que o Sentra tem em relação a esse outro carro. Mas vamos lá para o vídeo. Eu elenquei 6 itens, são 6 itens que eu mais gosto nesse carro. Quais são eles? O motor, a chave presencial, a mala com uma divisória, o conforto dos bancos e o sensor crepuscular. Então vamos falar um de cada vez e já já vocês vão entender. Vamos começar pelo motor. Então galera, esse é o motor do Sentra. Esse é um motor muito bom. Ele é um motor 2.0 com aspiração natural. Ele tem 143 cavalos, tem 20,3 kg de torque máximo, atingido aos 4.500 RPM. Você quer saber o que é torque? Eu vou deixar aqui o link de um canal que tem muito mais propriedade para poder falar do que eu. Mas vamos lá. Esse carro ele tem um tanque de 55 litros, tá? Se você aí que tem uma grana meio curta, hoje com uma gasolina em torno de R$ 4,99 aqui em Salvador, a gente está abastecendo esse carro em torno de R$ 200, 203, mais ou menos isso, beleza? Esse carro ele pesa 1.315 quilos, tá? Ele tem uma relação de peso-potência aí de 9,19. Um carrinho mais esperto tá na casa dos 6:7, mas essa é uma configuração muito boa, gente, tá? Mas é isso galera, se você estiver buscando um carrinho mais econômico e um carrinho mais tiozão, que você pisa no acelerador e ele não responde imediatamente, aí você pode comprar um Civic, por exemplo. Ele não tem a potência que esse carro tem e não tem o torque que esse carro tem. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, tá? Esse carro ele tem um consumo médio na cidade com muito trânsito. Por exemplo, hoje eu peguei uns 40 minutos de trânsito, ficou na casa dos 7,5, ok? E esse mesmo consumo na estrada, tá? Você ali nos próximos de 2.000 RPMs, a 80 a 100 por hora, você deve fazer mais ou menos uns 12,5 na estrada, ok? E um circuito misto, ou seja, um pouquinho na estrada e um pouquinho na cidade, você vai fazer mais ou menos aí uns 11, ok pessoal? Isso depende muito do pé de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho um pé um pouco mais pesado, então eu consigo fazer nessa faixa de 7,5 até 8 aqui dentro. Aí eu fiz uma experiência muito bacana, que é andar no modo vovô. E andando no modo vovô, galera, aí sim o carro consegue fazer aí em torno de 9,5 aqui dentro da cidade, até com trânsito. Mas você tem que ficar com um giro ali em torno dos 2.000 e abaixo, na verdade, né? Menor ou igual a 2.000 giros. Passou disso, o carro começa a consumir. Mas é isso, se você gosta de um carrinho mais esperto, tem um pé pesado, esse é o carro indicado. Ele tem até ali no câmbio um botãozinho de overdrive ali, que dá digamos assim, se comporta mais ou menos como se fosse um câmbio esportivo. Na verdade ele só aumenta o giro para você poder ter sempre o torque máximo disponível ali no seu pé. E só para finalizar esse tópico aí do motor, galera, né, dessa parte de motor e suspensão, ele tem a suspensão dianteira independente do tipo McPherson, tá? E eixo de torção na traseira, ou seja, a traseira é um pouquinho mais rígida, mas nada que atrapalhe. Vamos partir aqui para o segundo item da lista, a chave presencial. Pessoal, essa chave presencial, ela tem algumas vantagens, que é, por exemplo, muitas vezes você está chegando do supermercado ou de repente você está com a chave no bolso ali, e você quer abrir o carro, você tem que descer a sacola no chão, pegar a sua chave no bolso para destravar o carro. Nesse caso aqui não, ó. Você apenas, como eu falei no vídeo passado, mas eu estou dando uma explicação mais detalhada. Então, ó,
só abrir o carro e pronto. Minha chave continua no bolso ou continua pendurada aqui. Então é muito interessante. A outra coisa que é bem legal aqui da chave presencial é o seguinte. Você tem meio que uma espécie de uma chave aqui, ó. Uma chave presa aqui, tá? E essa chave, gente, eu consigo aqui apertar o pé no freio, ó. E consigo ligar o carro, ó. Pronto. Então isso é bem legal, tá? A outra questão que é mais legal ainda sobre a chave presencial é que se eu esquecer a chave, ó a chave aí, ó, do tipo presencial, ok? Se eu esquecer essa chave aqui dentro do carro, ó, o carro não deixa se travar com a chave dentro, ó. Vou apertar aqui, ó. Ouviram o barulho? Então, muito legal essa função aí. E aproveitando que a gente veio para a mala, galera, ó, eu tenho um braço pantográfico aqui, que é uma suspensãozinha para a gente poder fechar e abrir. Pesa um pouco mais a mala, mas nada que dificulte a utilização. A gente tem uma das vantagens aqui de usar o braço pantográfico é não ter aquele pescoço de ganso que fica aqui, que é aquele sistema de abre e fechar aqui interno. Dá para você colocar algumas sacolas ou malas a mais, ok? E a parte que eu falei que é mais interessante dessa mala é um rebatimento, é uma divisória que tem aqui na mala, ó. Em princípio você olha e não vê nada de interessante, de repente você tem aqui, ó, digamos que um porta-treco gigante, tá? Você pode colocar o que você quiser. No meu caso aqui, eu coloco minhas bagunças aqui de lavar carro, enfim, chaves, algumas chaves de fenda e por aí vai. Vamos falar aqui do acabamento do carro e todas as suas funcionalidades internas. Então você vê que o carro tem um couro aqui, ó, gente, de muita qualidade, tá? Ele já tem um acabamento bem legal. Ele tem aqui vidro nas quatro, tá? Não sei porque que a Nissan não coloca para ele ser automático nas quatro. Automático é só o do motorista. A gente tem um botãozinho aqui para você travar os três vidros, né? O do passageiro e os dois traseiros. Isso é legal porque meu filho, por exemplo, fica tentando abrir toda hora. Para você travar e destravar o carro, isso aqui eu não acho legal, tá? Porque quando eu coloco o câmbio, a alavanca do câmbio no modo parque, o carro não destrava as portas, eu tenho que destravar manualmente. Isso eu não acho legal. Mas enfim, aqui a gente tem, né, nosso retrovisor elétrico. E aí seguindo aqui, ó, regulagem do volante. Essa regulagem, gente, é somente de altura, tá? Não é de profundidade. Seguindo o conteúdo aqui, eu deixei para falar porque a gente já está dentro do carro. Os bancos, né, o conforto dos bancos. A gente tem aqui, gente, ó, uma regulagem de altura do banco, tá? Essa versão é a Special Edition. Então a SL também deve ter todos esses opcionais. Você vê que o banco, gente, ele tem um acabamento muito legal e ele é muito confortável. Eu às vezes faço viagens longas com esse carro e não sinto tanto cansaço, tá? E além disso, às vezes eu tenho a sensação que eu tô no sofá da minha sala, de tão confortável que ele é. O carro também tem essa abertura aqui, né? Para cima ele abre a mala, para baixo ele abre a portinha lá do combustível. Vou entrar aqui para falar sobre mais detalhes. Ele possui um volante multifuncional, galera. Aqui a gente faz a mudança, né, de faixa da música. Aqui a gente tem para atender um Bluetooth, né? A gente tem um Bluetooth aqui, galera, de primeira geração, para você atender o telefone. Interessante é que você só consegue parear ele para você atender chamadas, ligações, mas para você ouvir música, esqueçam, tá bom? E aqui para aumentar, eu não acho muito legal essa disposição que você está dirigindo aqui, você tem que fazer assim para aumentar, mas enfim. E você tem aqui o controle de cruzeiro, né? O famoso piloto automático. O que ele faz, gente? É só manter uma velocidade que você programou. Ou seja, eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui, ó. Vou bater a chave aqui. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, on e off, ó, on, tá vendo uma luzinha aqui, ó, cruise, ou seja, de cruise control, piloto automático. Então, quando eu ligo isso, ou seja, eu tô dirigindo a mais ou menos uns 80 por hora, você quer manter essa velocidade. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma via chamada paralela que tem um radar limitado a 80. Então você quer limitar a velocidade a 80 por hora, você aperta esse botãozinho que eu falei, ele vai ficar lá
e depois em seguida você vai pressionar para baixo aqui, ó, no Coast Set, e aí vai acender uma segunda luzinha ali do lado do cruise, indicando que o carro está com o piloto ou com o controle de cruzeiro ativado. Então você pode tirar o pé do acelerador, ele continua conduzindo na velocidade programada. Mas muita atenção, porque às vezes você pode se distrair e o carro ele não vai desativar enquanto você não frear ou simplesmente apertar esse botãozinho aqui de cancelar, ok? A outra coisa que é interessante no controle de cruzeiro, que muita gente não sabe, é que se você colocou, por exemplo, você está com 100 km por hora, tá? Você programou a 100, tá? E de repente você está numa pista e você quer fazer uma ultrapassagem. Você não precisa desligar o controle de cruzeiro, você apenas acelera, faz essa ultrapassagem, depois você tira o pé do acelerador e ele volta para a velocidade programada, ok, pessoal? Além disso, a gente tem aqui, ó, o nosso sensor crepuscular, estão vendo ali? Ali é um sensor crepuscular junto com a caixinha de som, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o som. Mas vamos lá. Esse sensor crepuscular, a gente tem ele aqui, ó, no alto. Não sei se dá para vocês verem. Ele tá alto, ou seja, de automático. Então quando eu entro aqui na garagem da minha casa, tá escuro, ele dá 5 segundos e liga essa lâmpada, ok? Liga o farol, no caso, perdão. Então se eu quiser desativar esse sensor, basta eu fazer esse off aqui e o sensor fica desativado, ok? A outra coisa aqui que é legal, que é interessante, a gente tem um timer aqui, né? Um temporizador aqui do limpador. Às vezes você tá com aquela chuva bem fraquinha e aí você pode ir controlando a velocidade em que o limpador vai fazer a limpeza aqui do vidro. Aí você põe aqui, por exemplo, aqui no mínimo, então ele vai dar mais ou menos uns 20 segundos. Pelo que eu contei aqui, cada barrinha dessas são 5 segundos, tá, gente? Então é bem legal. Vamos falar aqui agora do som. Esse som, ele é um som premium, tá, gente? Por que premium? Ele tem 6 alto-falantes, ou seja, ele tem naqueles cantinhos lá, como eu falei para vocês, e tem mais 4, né? 2 aqui nas portas e 2 lá no fundo. Então ele também tem uma assinatura aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ó, Rock Phosphorus Gate. Ou seja, o que é assinatura? Por exemplo, a Ford na época fez uma parceria com a Sony. Então a Sony personalizou seu som dentro do Fusion. Então aqui é a mesma coisa do exemplo da Roxford, porque muita gente não conhece essa marca, tá? A outra coisa interessante aqui no som é que ele já vem, no som não, no carro, é que ele já tem a câmera de ré automática, ou melhor, câmera de ré já de fábrica. Então, ó, tem essas barrinhas aqui, gente, ó. Quando chega mais ou menos aqui, ó, no vermelho, ó, eu sei que ainda falta mais ou menos um palmo para vencer o obstáculo aqui que eu tô dando ré, no caso, né? A outra coisa, né, pulando para cá para baixo, é o nosso câmbio automático. Esse câmbio automático ele é do tipo CVT, como eu falei anteriormente, ó, ele tem um botãozinho aqui do lado, ó, que é o overdrive, tá? Se apertando ele mantém um giro de 4.500 e, digamos assim, deixa o carro um pouco mais arisco, deixa o carro um pouco mais esperto, ok? Então a gente tem aqui, né, parque de parado, né, reverse, que é de ré, no caso, neutro, D de drive e low, ou seja, low no caso de marchas mais lentas, ou seja, você vai subir uma ladeira, você está com um carro pesado, você está com um carro com muita bagagem, então você pode colocar aqui no low, ele vai manter umas marchas mais primárias ali, né, primeira, segunda, enfim, tá? E no drive você mantém aqui as marchas na simulação do próprio CVT, tá, gente? Que o CVT é continuamente variável, então ele não tem relações de marchas. Seguindo aqui, gente, a gente tem um porta-copo bem legal, ó. Ele tem uma regulagem, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Bem legal, você vai pro seu McDonald's aí, ó, você quer colocar um copo maior ou um copo menor. E você pode colocar 2 copos, um na frente e outro atrás. Tem um porta-treco aqui pequeno, tem um outro porta-treco aqui bem generoso, que ainda serve aqui como encosto de braço, tá? Então você vê que o porta-treco ele ainda tem também aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergarem que a câmera tá bem mal posicionada, mas ele tem um USB aqui dentro, que também dá para você fazer carregamento. É um carregamento lento, tá, gente? Mas pelo menos você está viajando aí, muitas vezes você quer deixar seu celular carregando, vale a pena. Vamos seguir aqui também, gente, com o piloto automático, acabei esquecendo de passar para vocês, ó. O piloto automático está marcando 7.4 na AVG, que é a média, tá? Como eu falei anteriormente aí, a média
está baseado num trânsito muito cavernoso, digamos assim. Então eu vou passar aqui, ele tem o AVG no caso de quilometragem, você vê aqui quilômetros por hora, tá? Uma média. Ele tem a hora, que eu nunca deixo na hora, a quilometragem total do carro, que está com 79 mil. E esse é o trip, né, que no caso seria a quilometragem, a distância que eu percorri até agora 234, tá? O trip B, que ele tem A e B, e tem o DTE, que eu ainda não sei o que significa essa sigla, mas eu coloquei na minha cabeça que é distância estimada, mas enfim, depois eu coloco para vocês aí. Então a distância estimada, ou seja, a autonomia que o carro tem com esse tanque é de 139 km ainda, ou seja, ainda posso rodar essa quilometragem, tá? Tem aqui o marcador de temperatura aqui. Então, assim, eu acho ele é muito sóbrio, mas ele entrega o que é preciso. Galera, eu não falei, mas a direção do Sentra ela é elétrica, tá? Ou seja, já em 2012 a gente tinha já a direção desse carro elétrica. Então, falando aqui da porta traseira, né? Você vê que mantém o acabamento aqui, mantém toda a qualidade de construção do carro. E aqui vindo para o banco, a gente tem um porta-objetos, um porta-revista, tá? Tem um túnel central aqui do carro bem elevado, tá? O do Civic eu me lembro que era quase que inexistente na geração 8. Na 9 tinha um pouquinho, mas era bem menor. Mas enfim. A gente tem os bancos aqui, continua com a qualidade, né? O acabamento do carro. Esse carro é um carro premium, né? Pra época. A gente tem um ponto de Isofix, como vocês podem ver. Não sei porque a Nissan não colocou dos dois lados. Então, é isso. A gente tem um som aqui, que é o som premium, como eu falei para vocês. Aqui atrás, totalizando 6 alto-falantes, tá? Tem a alçazinha de segurança aqui, né? E tem uma iluminação que não é iluminação individual, mas é uma iluminação bem bacana aqui no fundo do carro. Então é isso, galera. O carro é bem coeso, a construção do carro é bem bacana. E tem muita gente que fala assim, ah, mas o carro poderia ter isso e aquilo outro. A gente tá falando de um carro, gente, de 8 anos. Então você vê que o carro tem uma construção muito boa e além disso ele entrega muito. O que é que vocês acharam aí do custo-benefício do Sentra, galera? Falem pra mim, deixem nos comentários aí, porque eu tenho certeza que esse Sentra ele tem um custo-benefício muito bom para um carro de 30 mil. Teve pessoas que falaram pra mim assim, ah, Franklin, mas você postou lá tanto problema no carro que nunca mais eu quero um carro desse. Gente, pelo amor de Deus, pensem, parem e pensem. Esse carro passou pela mão de um dono que não cuidava do carro, gente. Vamos imaginar o seguinte, gente. Eu acabei de fazer todas as revisões desse carro. Eu deixei esse carro impecável, beleza? E aí, daqui a mais ou menos um ano, eu vou passar ele para vocês. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu gosto de carro. Eu sou uma pessoa que eu mantenho todas as revisões em dia. E como vocês viram, eu troco tudo que precisa ser trocado. Eu sou um pouco chato porque eu gosto das peças originais. Isso me custa um pouco mais caro, tá? Nem sempre eu sei que eu vou poder colocar coisas originais, que aí também não vou exagerar. Uma palheta, como eu falei, não precisa. Um disco, uma pastilha de freio, tá? Se você comprar e souber que é uma marca de qualidade, não tem problema nenhum. Então vamos imaginar isso aí. Você compraria esse carro em minha mão, todo revisado, todo devidamente com sua manutenção em dias. A saga do Sentra ainda não acabou. A gente vai fazer uma troca de pastilha de freio, mas aí sou eu mesmo que vou trocar, é um amigo meu, tá? E vamos ainda também fazer a troca da suspensão, que vai chegar dia 22 de fevereiro. Então se você gostou, acompanha aí para você ver, porque a gente vai fazer uma pequena filmagem lá na Nissan, pedir autorização ao pessoal. E a gente vai fazer a filmagem da troca da suspensão dianteira que eu comprei. Ok, galera? Um abraço aí, fica com Deus.